Oi, vamos iniciar a nossa aula de pós-médio de Química da primeira série. Como estou acompanhando, aquilo que a professora de Química está trabalhando, com vocês em sala de aula, esse tema, então, nós vamos fazer uma retomada nele sobre os modelos atômicos, ok? Então, você vai, além de assistir a videoaula, você tem alguns exercícios, para você aprimorar aí os seus conhecimentos. Ok. Como se trata de nós vamos falar aqui a respeito de modelos atômicos. Lá na nossa aula no nosso material de atividades lá do pós-médio de Química, eu coloquei um mapa mental, com os principais cientistas que contribuíram para a evolução dos modelos atômicos. Porém, aqui no slides, tá? Estou aqui colocando com maior detalhes, tá? Algumas informações pertinentes a cada cientista, tá? Para que você tenha, a oportunidade de conhecer mais sobre a história, da evolução dos modelos atômicos. A palavra modelo, é algo que nos remete a algo. O que nós entendemos pela palavra modelo? Algo que quer representar aquilo que está abstrato. Então, foram-se propostos modelos científicos, dos quais, então, diante das teorias, eles verificavam, então, aquilo que semelhava, aquilo que poderia ser similar para a gente ter uma ideia desses modelos atômicos que foram propostos. Ok? Bom, aqui no início, aqui nós temos a história de Demócrito, no século V a.C. Ele, então, foi um dos primeiros que difundiu a ideia, de que toda matéria e qualquer matéria era formada por minúsculas partículas. O que ele observava na natureza? Bom, que a natureza, ela observava? Que ela não poderia ser transformada. Então, a conclusão que ele chega, então, que ela deveria ser formada por minúsculos pedacinhos, como se fossem pedrinhas minúsculas, e que uma infinidade delas, então, iam compor, então, a natureza. Por isso que a gente vê até aqui, na imagem ao lado, então, por quê? Nesse momento, só era conhecido que a matéria que existia, a matéria e o vácuo. Tá? Então, de que essa matéria era constituída? Então, uma vez que se eu pegar diversos pedacinhos, eu vou ter diferentes átomos. Como não requeria, instrumentos adequados, então ele só verificou, que esses átomos, do grego da palavra indivisível, significaria que eles não eram constituídos por outras subpartículas, ok? Então, esse foi o primeiro passo para chegar, ao que hoje a ciência conhece por modelos atômicos e partículas. Então, a palavra átomo, ela consiste até hoje, nos dias de hoje, a palavra átomo, tá? Mas que fique bem registrado, tá? Que hoje, já se sabe que o átomo é constituído sim por partículas ainda menores. Olha só o que eles pensavam, Como será que vamos dividir o átomo? Ok? Bom, posteriormente vem o modelo de Dalton. Dalton, então, ele propõe o quê? Em 1808, ele destaca a ideia de que a matéria era constituída por partículas muito pequenas. E o bom é que a gente vê é que Dalton, que já existia alguns conceitos de átomo, já era conhecido, principalmente aquelas das quais foram baseadas as leis ponderais. Sobre o comportamento dos gases em função da variação da pressão e da temperatura, que foi proposto por Lavoisier. Mas o que Dalton ele registra aí na sua teoria? Que a matéria era formada por partículas muito pequenas e esses átomos seriam esféricos, maciços e indivisíveis.
Dalton também começa a propor também que cada elemento químico existia um tipo de átomo. E aí ele começa, então, a representar, né, por símbolos, alguns elementos químicos, visto que, em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade e apenas, então, recorria ao rearranjo das novas espécies formadas. Então, já não é uma teoria que nós conhecemos, que foi proposta por lei de Lavoisier, ok? E que aí que esses diferentes elementos químicos então eram constituídos por diferentes átomos, certo? Bom, então tem aí uma partícula ainda, né? Continua sendo uma partícula indivisível que não pode ser dividida, tá? Mas conhecida como uma esfera maciça e indivisível. O melhor modelo proposto por Dalton foi uma bola de bilhar, conhecida, né, por nós aqui como uma bola de sinuca. Depois, posteriormente, o modelo de Thomson. Então, Thomson, no final do século XIX, o pesquisador ele derrubou a concepção de que o átomo era uma esfera indivisível. Por quê? Porque já se conhecia as partículas, né, as partículas de elétrons. Então, nesse intervalo de tempo, é construído, tá, desenvolveu-se um aparato que ficou conhecido como ampola de Crookes, que nada mais dentro dele havia-se um gás sob pressão muito alto, e esse equipamento, então, foi possível verificar a formação de raios catódicos, tá? Inclusive, esses raios catódicos, esse aparato foi desenvolvido pelo físico inglês William Crookes. Então, verificando, então, aquilo que os raios catódicos produziam, que eram raios invisíveis, e detectados, né, ao colidirem com algum material fluorescente, depois vocês podem ver mais, tá? Como que se dava o funcionamento desse equipamento. Verificou-se então que os raios catódicos eram carregados negativamente. Ou seja, percebeu então, Thomson então percebe que esses raios negativos eram sempre os mesmos, independente do gás contido no tubo ou do metal que constituía os eletrodos. Então, verifica-se que Thomson então concluiu que os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas de carga negativa e que estava presente em toda a matéria e, portanto, no átomo, tá? Então, aí fica conhecido esse modelo atômico de Thomson como de pudim de massa. Então, o que a gente visualiza aí? Uma esfera, tá? Uma esfera dotada, né, de toda a sua massa, né, de carga positiva, tá? E aonde que as passas seriam os elétrons, ficou, né, até fala, né, ele batizou essas partículas de elétrons e que esses elétrons representam aí as passas, né? Então, o pudim de paz, né? Imagina lá um pudim, toda aquela massa ali do pudim ali, né? Constituído ali, né? Propriamente pelo pudim, tá? E as passas ali, né? Dispersas sobre essa massa constituíam os elétrons de carga elétrica negativa. E aí ele observou o seguinte: bom, para que esse átomo tenha um equilíbrio elétrico, ele tinha que possuir cargas positivas e teria que ter as mesmas cargas positivas e as cargas negativas. Então, o pudim de passas, tá? Foi um modelo, né, que dado pela concepção aí de Thomson daquilo que ele representava aí o átomo. O modelo de Rutherford. O modelo de Rutherford, no início do século XX, tá? Rutherford derrubou já os conceitos anteriores,
tá? Pelo experimento aqui que ele realizou. Bom, ele realizou podendo bombardear sobre uma lâmina, né, uma finíssima lâmina de ouro, uma partícula alfa do elemento químico radioativo polônio. Então, o que se observa nesse interesse entre Thomson e Rutherford? Que a descoberta, tá, da radioatividade, onde se descobre então que a radioatividade, que é a emissão espontânea da radiação invisível e de alta energia, já havia a comprovação que havia três tipos, aliás, de radiações: radiação alfa, beta e gama, a partir de elementos químicos radioativos. Então, com isso, ele pôde desenvolver o experimento, tá? E já sabendo que esse elemento químico polônio emitia partículas alfas, tá? Essas partículas alfas, por sua vez, apresentavam carga elétrica positiva e eram capazes de atravessar essa finíssima lâmina de ouro. Diante disso, então, Rutherford tira algumas conclusões, né, sobre esse comportamento desse feixe, né, dessas partículas alfa sendo bombardeadas sobre a lâmina. Uma das observações que ele obteve foi que 99% das partículas, tá, atravessavam a lâmina com maior facilidade. 1% só das partículas é que sofriam desvios, ok? E de 10.000, uma colidia com a lâmina e voltava, certo? Então, dessas conclusões, o que ele pôde, então, concluir, e com isso, então, ficou conhecido esse modelo aqui proposto por Rutherford, tá? Por que a maioria dessas lâminas, por que a maioria dessas fontes, dessas partículas alfa, atravessava com facilidade a lâmina de ouro? Então, como a gente já conhece o conceito de que toda matéria é constituída por átomos, então é claro que tem átomos aqui, né, que davam aqui essas características, tá, para o elemento químico ouro. Em termos de quê? Porque até aí já sabiam a respeito das partículas positivas, das partículas negativas, tá? E aí então ele falou, olha, se atravessa com facilidade, então porque a maior parte desse átomo é constituído por um grande espaço vazio. As que batiam, tá? Outras voltavam porque naturalmente batiam numa região, numa pequena, olha só, de 10.000, uma batia na lâmina e retrocedia. Por quê? Porque ela batia nessa região onde ficou considerada como o núcleo, onde que toda a massa de um átomo está condensado, ok? E as outras desviavam, né? E outras sofriam desvio, e outras desviavam, né? As partículas alfa desviavam, ok? Então, no núcleo seria maciço, formado por partículas de carga positiva, denominada de prótons, e concentraria quase toda a massa do átomo. Até porque partículas de cargas iguais, a gente também conhece que elas atuam um tipo de força chamada força de repulsão, partículas com cargas iguais. E que na eletrosfera, então, que está em volta do núcleo, estariam os elétrons movimentando-se ao redor do núcleo. Com a região não oferecia resistência à passagem de partículas de carga positiva, não se observavam desvios. Então, o núcleo é cerca de 100.000 vezes menor que o do átomo. Essa comparação, para alguns autores, né, comenta que é como se você se comparasse o átomo, né, como o tamanho de um estádio do Maracanã, seria uma pulga, o núcleo de um átomo seria a pulga no centro desse gramado. Essa é uma visibilidade,
né, um tanto assim exagerada, mas para ter a noção, né, de como que a massa de um átomo, né, tá toda concentrada no núcleo. E Rutherford vem e aperfeiçoa, tá, esse modelo que foi proposto por Rutherford. Por isso que quando fala-se, né, também que os elétrons, né, estão nessa região denominada de eletrosfera, em movimentos ao redor do núcleo, né, a gente observa-se que esse modelo ficou conhecido como o modelo do sistema planetário, tá? Bem, isso aqui, o que a gente vê aqui do lado, tá? É uma representação aqui de Niels Bohr, com a diferença de que como fala, muitos, né, autores trazem, né, Bohr e Rutherford, são cientistas diferentes, né? A questão é que na concepção desse modelo atômico, ele vem aprimorar, ele vem aperfeiçoar o modelo que foi proposto por Rutherford. Então, ele verifica o seguinte, tá? Que esses elétrons, tá, que fala que eles estão em órbitas circulares em torno do núcleo, eles ocupam certo nível de energia. Então, quanto mais, né, afastado do núcleo aí, tá, maior seriam os níveis energéticos. Ou seja, podendo, né, esses elétrons eles podem subir ou descer, né, do qual ficou então conhecido como órbitas. E aí ele inovou a ciência, né, trazendo 3 postulados clássicos. Na letra A, as diferentes órbitas circulares, tá, em torno do núcleo consistiam-se em camadas eletrônicas, sendo que cada uma delas com seu próprio nível de energia. E essas camadas eletrônicas são exatamente aquelas camadas que lá na nossa série anterior, lá quando se começa a falar a respeito de átomos, elas são designadas por letras, como a primeira camada K, L, M, N, O, P e Q, que são letras simplesmente arbitrárias, sem nenhum cunho científico, ok? E que qual foi o segundo postulado? Quando os elétrons se movimentam na mesma camada eletrônica, eles não absorvem e nem emitem energia espontaneamente. Então, os elétrons aqui, né, na mesma camada, por exemplo, aqui na camada 5, ou nível 5, tá? Eles não vão emitir e nem vão absorver energia, né? Eles não absorvem e emitem energia espontaneamente. Ao receber a energia, os elétrons podem saltar para uma outra órbita mais energética. E dessa forma, o átomo fica instável, pois o elétron tende a voltar à sua órbita original. Quando o átomo volta à sua órbita original, ele devolve a energia que foi recebida em forma de luz ou calor. Então, por isso que nós temos o espectro. Então, quando nós vemos, né, as cores, os materiais, a matéria, né, ela tem cor em função dos níveis de energia que aquele elemento químico, né, os átomos ali que compõem aquele elemento químico estão fazendo os seus saltos quânticos. Então, por exemplo, então, o que se observa aqui nessas imagens? Então, tá vendo? Então, que Bohr verificou o quê? Que quando né, esse elétron ele absorve uma certa quantidade de energia, esses elétrons eles saltam para os níveis mais energéticos. E quando esses elétrons ele volta, né, para sua órbita original, ele vai emitir isso na forma de uma energia luminosa. Então, olha só, achei esse material aqui interessante aqui para estar compartilhando com vocês. A cor vermelha surge por elétrons que saltam do terceiro nível para o segundo, tá aqui, né? Então, a sua órbita original era do segundo nível. E aí ele emite a cor vermelha.
Olha aqui, a cor verde azulada surge de elétrons que saltam do quarto nível para o segundo nível. E aí emite a cor verde azulada. Olha a cor azul. A cor azul surge dos elétrons que saltam do quinto nível para o segundo nível. Olha o outro. A cor violeta brilhante surge por elétrons que saltam do sexto nível para o segundo nível. E aí por isso que vê a questão da formação do espectro, né, que é exatamente a frequência, né, os níveis de energia que esses elétrons, né, vão soltando e retornando às suas órbitas originais, e eles propagam isso, né, emitem isso na forma de uma energia luminosa, que são as cores que percebemos. Então isso é muito interessante, né, muito visível isso, por exemplo, em fogos de artifícios, né? Essa é a grande vantagem hoje de nós termos diversas cores variadas nos fogos de artifícios, né? Então, presença de substâncias químicas, então fazendo uma retomada aí, né? Presença de substâncias químicas, dos quais esses elementos químicos são constituídos por átomos, e esses átomos agora a gente observa, e Bohr vem trazer uma grande vem acrescentar e aprimorar nessa teoria aí dos modelos atômicos, que esses elétrons, quando eles saltam de um nível energético e retornam à sua órbita, né, eles emitem isso na forma de energia, na forma de luz, né, da qual então, né, elas representam aí essas cores. Bom, e aí vendo então passando aí um pouquinho pelos modelos atômicos, então a gente visualiza que existe aí inúmeros elementos químicos, né? A gente comprova isso, né, quando a gente vê pela tabela periódica, tá? E existem algumas semelhanças atômicas entre esses elementos químicos. E algumas semelhanças atômicas nós vamos listar aqui também, tá? Porque também há questões também a respeito disso, tá? Bom, mas para relembrar aí vocês, tá? Iso, né, significa algo, né? Um prefixo significa semelhante, né? Então, o que tem semelhante, né, entre os átomos, já que existe, né, em torno de 118 elementos químicos conhecidos e que são constituídos por átomos? Existem algumas semelhanças atômicas, né, entre esses átomos, tá? Então, é claro que aqui a gente aqui de Rutherford e Bohr, para essas semelhanças atômicas, né? A gente que existe muitos cientistas, né, que entre meios aí desses em destaque, né, contribuíram aí também com essas teorias sobre o átomo, tá? E aí chega aí a conclusão, né? As representações, o uso aí da IUPAC, né, que é uma organização internacional, né, que se trata, né, a respeito de símbolos, de nomenclaturas, né, dadas aí na química, tá? E vem essas representações, né? Como que a gente pode estar representando esse elemento químico, né? Como que a gente pode estar identificando as características, né, as partículas existentes aí desses elementos químicos. Então, anteriormente, com certeza, né? Vocês, então, hoje nós já temos uma ideia formada, né, de que os átomos são constituídos por prótons e nêutrons, que são no núcleo de um átomo. Os elétrons estão em torno do núcleo, ok? E aí tem as denominações, né? Para número de prótons foi dada a letra Z maiúsculo, número de massa A maiúsculo, número de nêutrons N, tá? Então, o que observa? Então, para me falar que um elemento químico, né, ele é isótopo do outro, qual que é a principal característica? Que tem que ser elementos químicos iguais. Porque vocês sabem que o número atômico ele não repete, ele é uma identidade específica do elemento químico que corresponde à quantidade de partículas positivas presente no núcleo de um átomo. Só que na natureza existem carbonos de massa 12 e existe também carbono de massa 13. Os seus números atômicos não variam,
Então, por isso que fala, né? Para ser isótopos, possui mesmo número atômico, os números de prótons são iguais e as massas e os nêutrons são diferentes. Um detalhe aqui, que é uma representação padrão, quando vai se escrever o símbolo do elemento químico, a massa e o número atômico. Então, a massa é em cima, tá? E o número atômico é esse número representado embaixo, ok? Ele até colocou aqui um esqueminha, um macete aqui, isótopos que possuem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, eu estou falando de um mesmo elemento químico, porém, na natureza, ele tem a sua constituição, a sua composição diferenciada. Eu tenho ele de massa 12, de massa 13. Existem outros elementos também químicos que existem isótopos, como hidrogênio, como oxigênio, ok? Mas apresentam massas diferentes, mas os números atômicos são iguais. Isóbaros, o que vem de isóbaros? Possui o mesmo número de massa. As massas são iguais, mas o número atômico e os números de nêutrons são diferentes. Então, cálcio, né? Cálcio e potássio possuem o mesmo número de massa, mas os números atômicos são diferentes. Consequentemente, o que é o número de nêutrons? Não é a massa menos o número atômico? Então, os números de nêutrons também são diferentes. Isótonos, que possuem o mesmo número de nêutrons, né? Então, o número atômico são diferentes, as massas são diferentes, mas o número de nêutrons são iguais. Então, carbono de massa 13, número atômico 6. Né? O único elemento químico, né, que tem esse número atômico 6 é carbono. Oxigênio tem o número atômico 8, tá? Mas quando você subtrai a massa menos o número atômico do carbono, você vê que o número de nêutrons é igual a 8, e o do oxigênio, a massa menos o número atômico, é igual a 8. Então, nós podemos dizer que carbono é isótono de oxigênio, ok? Completando aqui, normalmente, né, isoeletrônicos, tá? Existe também essa semelhança, tá? De que átomos, entre os átomos e espécies químicas, sejam elas íons positivos ou íons negativos, elas possam ter a mesma quantidade de elétrons, né? Então, o próprio nome já diz, isoeletrônicos, a mesma quantidade de elétrons, ok? Bom, espero que são informações, tá? Muito simples, muito objetivas, tá? Mas que venham aguçar aí o seu interesse para que você, né, venha a olhar com mais carinho, né, a respeito dessas evoluções desses modelos atômicos, né, que não parou por aí, tá? Existem hoje, né, atualmente já outras subpartículas, né? Então, ao nosso nível de conhecimento, tá? Esses são informações, conhecimentos necessários para você estar resolvendo aí os exercícios propostos. Então, mas eu agradeço, né? E a química é um amor.